Eu sou a Priscila. Eu sou a Lari. E juntas nós queremos te dar as boas-vindas ao Empowerment Cast. Esse é um podcast para nós mulheres aprendermos juntas, com base no Manual do Criador, como sermos empoderadas de verdade. Isso aí, Pri. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Estou ótima. Eu tô achando engraçado que a gente, sem combinar, a gente tá sempre meio que mais ou matching. Menos vibe. É isso. Tô gostando. Se você não está assistindo sintonia no YouTube, vai lá pra você ver a nossa roupa. Vai lá conferir os nossos lookinhos, que a gente fica combinando. A gente tá matching sem combinar. Sem combinar. Mas aí que é legal, né? É aí que verdade. você vê que o, tem sintonia. O rapport tá bem alto aqui. É verdade. Pri, vamos falar do que interessa. Qual é o nosso assunto de hoje? Hoje é um assunto bem delicado, né? E que se você não tiver, assim, com ele desativado, você não vai gostar. Pessoal, hoje a gente vai falar como você vai conseguir controlar as suas emoções e deixar o ego de lado. Ai, ai, ai. Eu já quero começar com um exemplo. Posso, Pri? Claro, vamos Aconteceu lá. essa semana. Eu presto consultoria para consultório dentário também. E eu tenho duas especialidades. Atendimento ao cliente e seguro dentário. Uhum. Parece, assim, uma coisa nada a ver, mas seguro dentário aqui nos Estados Unidos é bem complicado. Sim. E eu tava ensinando uma pessoa que trabalha comigo a fazer isso. E eu fiz a ligação para um caso específico para mostrar para ela como é que era. E a pessoa que tava me ajudando, ela claramente não sabia o que ela tava falando. Uau. Então eu sabia que ela tava lendo do computador, né, da tela, mas eu percebi que ela não sabia do que ela tava falando. E eu deixei ela falar, né, tranquila, não sei o quê. E eu perguntei pra ela, falei, meu bem, quanto tempo faz que você tá trabalhando aí? Ela ficou quieta. Eu falei, faz pouco tempo? Faz um mês. Falei, olha, o negócio é o seguinte, eu trabalho com isso há mais de 20 anos, essa informação que você tá me passando, ela não tá batendo. Então, eu te recomendo, de coração, a fazer um pouquinho mais de treinamento, trazer para os seus superiores que você precisa de mais treinamento. Então, eu vou te fazer uma outra pergunta. E fiz. Você sabe o que ela fez? Desligou o telefone da minha cara. Olha, que demais. Super lindo, né? Aí tá um verdadeiro exemplo do ego. E é muito engraçado que quantas vezes, né, o nosso ego, ele assume o controle das nossas ações sem que a gente perceba. Porque pra mim, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o ego, eu fiquei tão chocada de saber que tem inúmeras atitudes nossas que não é só uma atitude voluntária ou involuntária, é 100% seu ego. Nada é impensado, Pri, nada impensado, é tudo conectado dentro da gente. Então, qualquer ação que você tem, reação, você pode ter certeza que vai ter alguma coisa ali por trás. E o ego, ele é extremamente inteligente, porque ele se blinda, ele se mistura ali dentro de você e você não o enxerga. E é desafiador você chegar num ponto que você quer trabalhar nele. E esse ponto é o autoconhecimento. Você começa nessa caminhada de você... Eu acho que todo mundo entra no autoconhecimento, como tudo na vida, ninguém entra pelo amor. É dor. Sim. Você está passando por algo... Eu entrei no autoconhecimento porque eu era uma pessoa infeliz, negativa, e não sabia que eu era. E eu falei, gente, é impossível a vida ser isso. Eu vejo as pessoas do meu lado feliz e eu não tô. O que é isso? E ali eu comecei a entrar pra dentro de mim, Tô nesse caminhado aí já tem uns 7 anos. Mas... até eu chegar no livro, que mudou tudo. Nossa, aquele livro pra mim foi, assim, libertador. E o livro é O Ego é o Seu Inimigo. A gente vai deixar o nome direitinho. Sim. É Ryan... Holiday, I think. O nome do autor. Eu acho que é. Mas aquele livro é a porta para você entender se você tem um ego. O ego, na realidade, a gente estava até conversando quando a gente estava preparando o podcast de hoje, que o ego, ele... na psicanálise, o Freud descobriu que o ego ele é dividido em 3 partes. O ID, o superego e o ego. Então, não que o ego seja uma coisa ruim. O que faz o ego ficar ruim é a sobreposição dele, se é um ego exacerbado ou se é um ego que não se enxerga, que não se dá o valor. Ele, é né? como você se vê, né? O que você tem dentro é o que vai dizer como que o seu ego vai
tomar conta de você ou não, né? E por ele ser tão sorrateiro, é muito, muito, muito desafiador as pessoas reconhecerem. E estando nessa caminhada do autoconhecimento... Eu falo que é como um vírus, né? É muito silencioso. Você não vê de onde tá vindo e nem como tá vindo. Aí volta para aquilo que a gente tem falado muito aqui. Sobre ter presença, né? Sim. Em tudo aquilo que a gente faz, que é para você identificar. E eu posso falar, Pri, que eu trabalho como coach. O pessoal já sabe, eu já falei. E de vários casos que eu já tive de clientes, quando chega na hora... A primeira lição da autorresponsabilidade, a pessoa passa, legal. Quando chega ali no ego, na lição do ego, a gente passa pelas emoções, né? O que é emoção tóxica, emoção saudável, pra você começar a se reconhecer, pra você passar a ter mais controle de como você age. E aí você chega no ego. Quando chega no ego, muita gente desiste. É muito louco, porque até quando, às vezes, né, eu tô tentando conversar com clientes de moda, ou seja lá, né, agora eu tô mais voltada para o design de interiores, e você tenta conversar com o cliente, ou até com amigos que você tá tentando ajudar, e é muito engraçado, porque quando você fala, mas olha, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o nosso ego, quando você fala a palavra ego, a pessoa, ela se arma toda, tipo, não, eu não tenho ego. Gente, todo mundo tem. Todo mundo tem. Não tem. Se você não tem, aí que você você não é normal. Mas eu acho que isso também, Pri, é a... Eu tô tentando achar a palavra, eu ia falar demoniação, não é isso. Mas foi... Demonização? Demonização do ego. Sim. Porque o ego vem de... Você lembra o quê? Egoísta, egocêntrico. Então, ninguém quer ser auto-intitulado egoísta e egocêntrico nas faculdades normais, a verdade né? é que a gente quer se olhar como seres imaculados em um pedestal, né? E é justamente aí que mora o perigo, Pri. Eu vou te falar como é que eu descobri que o meu ego era inflado e eu não tinha noção antes de eu ler o livro, antes de eu conseguir realmente entrar de cabeça nesse mundo do ego. Eu me achava uma pessoa boa. Eu vou te falar uma coisa, se você é essa pessoa que você olha pra você e você se acha uma pessoa boa, se você tem essa preocupação, será que eu sou uma pessoa boa? Minha amiga, você vai me perdoar. O teu ego tá inflado. Ele tá inflamado. Porque quando você tem que se preocupar se você é, né, como ser boa ou não, mas eu ajudo o próximo, mas eu dou o dinheiro pra igreja. Mas qual é a motivação? Mas eu ajudo meu amigo, mas eu não faço mal pra ninguém. É o que até a Bíblia fala, né? Tipo assim, o que a mão direita faz, a esquerda não tem que ficar sabendo. E se você é o tipo de pessoa que se vangloria, né, de tudo que você faz pros outros, desculpa te dizer, mas é um ego bem inflamadinho aí. Qual é a motivação do seu coração? É o que faz toda a diferença, porque a gente não pode colocar tudo no mesmo prato e achar que é tudo igual. Somos pessoas diferentes, com experiências de vida diferentes, mas existem alguns detalhezinhos, alguns sintomas que podem ser vistos, e eu vou falar pra você que está ouvindo a gente aí. O ego inflado não te deixa ter sucesso em nenhuma área da sua vida. Ele te paralisa, porque é igual eu tava, né, no momento que a gente tava aqui se preparando, e eu falando pra você da experiência que eu tive na viagem agora, que foi abrir, né, a garrafa de champanhe com uma espada. Se fosse antes, assim, a primeira tentativa que eu fiz, eu tava muito nervosa, eu tava tremendo, porque é difícil lidar aquela insegurança, tem um monte de gente assistindo. Parece super fácil, né? E aí, eu falhei na primeira. Se fosse antes, assim, a Priscila com o ego inflamado, que não era trabalhado e que eu não identificava como ego, eu teria virado pro cara, não. Tô ótima, não quero fazer mais, porque o problema é na garrafa. Eu iria arrumar qualquer desculpa. Uau. Mas no caso eu falei, não, peraí, bora tentar de novo. Eu falei, como é que eu tenho que fazer? Fui lá e dando risada e super confortável. E aquilo foi até bom porque me relaxou. Eu vi que não tinha perigo e que eu ia conseguir de boa. E eu falei, cara,
E cada vez que eu experimento situações que eu sei que antes eu reagiria completamente diferente por causa do meu ego, é onde você identifica o quanto o nosso ego ele acaba nos paralisando, né? Com certeza. E uma coisa que eu gosto sempre de trazer em relação a isso é que você sempre vai ter, sempre estar numa luta interna. Só que você, de acordo com que você vai se conhecendo e reconhecendo o ego, essa luta fica mais fácil. É o que eu falo sempre para as pessoas. Eu falo, não é que você não vá mais sentir. É a maneira como você vai lidar com os seus sentimentos dali pra frente. E é muito isso mesmo, porque você só consegue lidar melhor com qualquer situação da vida, com qualquer emoção, quando você a conhece. Existe um livro que chama Emoções Tóxicas, também é maravilhoso. Quando eu fiz, num dos meus processos de coaching, enquanto eu fui cliente, eu estava trabalhando em mim, eu não sabia quanta emoção tóxica eu tinha dentro de mim, eu não sabia reconhecer. Eu não sabia reconhecer quando eu tava com raiva. E a raiva foi um dos sentimentos que eu mais comi. É igual comida comigo. Mesmo. Eu engoli a minha raiva. Eu comia. E por isso que eu tinha problema com peso. Depois que eu entendi o que era raiva. Depois eu entendi que eu sentia. Depois que eu entendi quando eu sentia e como eu lidava com ela. Só aí eu pude tirar aquela compulsão alimentar que eu tinha quando eu estava em estado de raiva e comecei a processar melhor as emoções. Eu ainda sinto raiva, mas eu canalizo de uma maneira diferente. Mas é igual hoje. comigo, quando alguém, vamos supor, quando alguém fala alguma coisa que na hora já ativa aquele não gostei dentro de você, né? Ao invés de você bota o modo reativo em ação no mesmo segundo. Antes, na mesma hora, tipo assim, viraria um problema. Hoje em dia eu falo, peraí, de onde que tá vindo isso? Isso é sobre mim ou é sobre o outro? Por que eu tô reagindo assim? E é algo rápido. A gente falando da maneira que a gente tá falando, parece que é algo assim, tá bom, no meio de uma conversa eu vou me fazer esse monte de pergunta. Mas é muito rápido, porque quando a pessoa, assim que você vê aquele sentimento, você, opa, peraí, você bota um pause nele e fala, por que eu tô sentindo isso? Eu gosto muito disso que você tá falando, Pri, porque eu gosto, e essa é uma maneira de você reconhecer as suas emoções, os seus sentimentos, pra você não deixar o ego, às vezes, falar mais alto. Eu costumo comparar isso aí que você acabou de escrever com uma criança mimada. Sim. E temos que ser honestos com a gente mesma. Eu preciso ser honesta comigo. Toda vez que algo me tira do sério, que eu sinto aquele sentimento, esse sentimento de meio que de uma criança mimada. De raiva, por que não tá saindo do jeito que eu quero? É isso, é uma criança mimada. O que é uma criança mimada? É uma criança que quer tudo do jeito dela, na hora dela. Então, toda vez que vier esse sentimento, já é, assim, um ótimo começo. Quando você sentir algo que se aproxima a reação, a emoção, o sentimento de uma criança mimada, você pode ter certeza que aquela emoção ali não é legal. Ela pode ser tóxica, ela pode ser o ego. Sim. Que se você tiver numa situação que, igual a Pri falou, não é assim, eu vou parar e vou me fazer essas perguntas, mas se você reconhece, a outra pessoa não vai te esperar. Na hora ali, ela não vai esperar, não. Mas você se remova da situação. Se você tá passando por uma situação no telefone, ao vivo, tá conversando com alguém, ou mesmo com você, ao invés de descontar numa compulsão alimentar, descontar numa coisa que não vai ser bom pra você, pede licença. Se você tá conversando com alguém e você sente isso, você pode pedir licença. Me dá licença um minutinho, deixa eu ir no banheiro. Se remove daquilo. Tá no telefone? Eu preciso de 2 minutos, já te ligo de volta. Porque você se tira... existe uma técnica na PNL, Pri, que ela é muito interessante para ajudar também no reconhecimento dessas situações. Chama de desassociação. Quando nós estamos passando por esse tipo de situação, nós nos associamos com o que está acontecendo, e assim os nossos sentimentos e emoções, eles são completamente fortes. E essas associações, só botando um parêntese, vêm das emoções que a gente criou, né? Com certeza. Porque nós não nascemos com emoções. Exato. As emoções, elas são construídas ao longo dos anos, né? Pelas experiências que a gente vai vivendo. E é aí onde, né, o nosso subconsciente busca padrões, né? Para poder ter ações e reações. Sim, e vamos lembrar que mapa não é mundo. O que isso quer dizer? Que o que a outra pessoa viveu e como ela reconhece as coisas é completamente diferente
do que você viveu e teve experiência na sua vida. Então, às vezes, você vai falar pra uma pessoa, você tá bonita, ela vai sentir uma coisa. Pra outra, a pessoa pode sentir uma coisa completamente diferente. Ela pode pensar que você tá tirando um sarro da cara dela, sabe? É bizarro, né? Então, o que você faz numa situação dessa? Se você conseguir se remover da situação, você pede os 2 minutinhos, dá uma paradinha e você imagina aquela situação, mas agora você está de fora olhando o que tá acontecendo. Sim. Porque aí você vai ver você naquela conversa com essa outra pessoa e você não vai associar mais em sentimento, em emoção com aquela cena. Sim. E você vai poder ter estado de presença, que é o que a gente fala muito, e analisar aquela situação da melhor maneira possível. E porque quando você tá quente, tá no tremor ali da emoção, o seu ego vai falar mais alto e você pode ter certeza que a sua decisão não vai ser a mais acertada. E trocar também, né, Lara, as histórias que a gente conta pro nosso cérebro. Sim. Porque o nosso cérebro, ele é 100% influenciável. Ele acredita em todas as histórias que nós contamos pra ele. Sim. Então, à medida que a gente vai trocando essas histórias, porque, infelizmente, os nossos pais, eles não têm culpa. Eles nos deram o melhor, né? Através das histórias que foram formando na gente, as emoções e os sentimentos, é o melhor que eles podiam nos dar. Então, hoje, com todo o acesso que a gente tem a oportunidade de contar novas histórias. Com certeza. Para o nosso cérebro, para reprogramar esses sentimentos, para que a gente age de maneira mais madura e controlada, né, para situações que nos acontecem. Com certeza. E o ego, ele, na maioria das vezes, ele vai te parar. Porque você não pode pedir ajuda, porque você é autossuficiente, porque você sabe tudo, porque você é bom. Sim. Você é uma pessoa boa. Não é possível você que não tem que mudar esteja errado com você. Olha o que você fez pro fulano. É por isso que a gente tem que colocar um óculos diferente. Trocar lente, trocar né? lente e começar a se enxergar. Com verdade, coragem e humildade. Eu amo isso, eu amo escutar isso, né? Que é sobre verdade, coragem e humildade, porque precisa, primeiro de tudo eu falo assim, você precisa ter muita humildade, né? Pra você identificar. Muita coragem pra assumir. E muita verdade, né? Pra enfrentar. E poder mudar essa realidade, né? Então, essa frase é da Camila Vieira. E ela fala outra coisa que é muito, muito legal. Essa linha de trabalho que ela e o Paulo Vieira trouxeram pra nós há algum tempo. Que a maior causa dos problemas de todo mundo é o orgulho. Uau. O orgulho vem do ego. Sim. Né? E quando você é orgulhoso, você também não sabe que você é. Isso que deixa tudo muito dificultoso. E é muito louco que eu tava escutando, né, uma ministração da Joyce Meyer e ela falando uma coisa que é muito verdade. O egocêntrico, o egoísta, né, a pessoa que tem o ego inflamado, a pessoa que tá ali com as emoções toda bagunçada, ele é o primeiro a quando vê qualquer coisa que o tema é assim, trabalha o seu ego. Ah, não, mas eu não preciso, não, eu tô ótima. Eu falo assim, nossa, o seu ego é tão inflamado você não consegue nem chegar perto. Isso é muito, muito legal, porque tem uma amiga minha que ficou travada num livro durante 1 ano. E ela travou ali e ela não conseguia começar a ler mais nada. Por quê? Porque o ego dela falava que tudo que ela começava, ela tinha que terminar. Uau, que forte e isso. no dia que ela me falou, eu falei, por que você simplesmente não para de ler esse e começa outro? Ela, não. Fiquei travada no livro 1 ano à toa. 1 ano. E até mesmo porque eu acho que, assim, os livros que a gente lê, eu não sei se você é assim, mas eu percebo que tudo que eu vou vivenciando, até os vídeos que eu assisto, os podcasts que eu ouço, os livros que eu leio, vai muito do momento que você tá vivendo. Certeza. E se você não encontra, assim, não se identifica com aquilo, se aquilo não se identifica com o momento que você tá vivendo, pula fora. Automaticamente você vai perder o interesse e vai ser difícil, porque quando é algo que
cabe como uma luva, né? Pro momento que você tá vivendo, você não tem dificuldade nenhuma em ler, em ouvir, você quer engolir aquilo ali em 2 segundos. E você precisa entender se a linguagem do livro é uma linguagem que você gosta. Isso tudo faz sentido, porque aí você vira e fala assim pra mim, esse era o livro do ego que ela tava tentando ler? Não era. Então, há que ter uma avaliação, uma análise. Por isso que nada pode ser colocado dentro de uma caixa como preto e branco. Mas você precisa estar sempre se analisando, se perguntando o que eu tô sentindo, por que eu tô me sentindo assim. É verdade. E quando você vem para esse estado de presença, você consegue entender mais. Se fosse um livro que ela estivesse lendo, né, e ela se perguntasse o porquê que eu não tô conseguindo ler, tipo assim, né, peguei o livro do ego. Nossa, que livro sem graça. Vamos conversar. Olha o cérebro te contando historinha, né? Vamos mudar essas histórias. Mas se for um livro que você tá lendo e a linguagem é complicada, aí a gente tá falando de outra coisa. Sim. Então, a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra pra não colocar tudo dentro da mesma caixa e não deixar que as desculpinhas passem como uma coisa que tá tudo bem, né? Não vou ler o livro do ego porque a linguagem é complicada. Não é. É realmente reconhecer, né? Eu acho que se a gente pudesse resumir tudo que a mensagem que nós estamos tentando passar aqui, né? É que tenha presença. Eu acho que vocês vão escutar a gente falando isso, assim, o tempo inteiro, porque enquanto a gente não aprende a ter presença, a gente não vai entender nada e a gente não vai conseguir controlar as nossas emoções, a gente não vai conseguir fortalecer os nossos relacionamentos, a gente não vai conseguir transformar ambientes. Porque essa energia, ela vem emanando, né? E eu falo assim, é muito louco, porque quando a gente fala sobre transformação pessoal, quando você muda, tudo à sua volta muda. Até mesmo porque as pessoas que não estão nesse mesmo nível, nessa mesma velocidade ou vibração que você tá tendo, ela nem vai ter interesse em ficar com você. E automaticamente você vai começar a atrair pessoas que estão nessa mesma vibe, sabe? Com certeza. Então você vai mudando e tá tudo bem. Porque eu não sei por que a gente, né, vive numa sociedade que, meu Deus, trocou de grupo de amigos, você tá com problema, você não sei o quê. Tipo, a gente mesmo acho que acaba se julgando, né? Sim. E não, a vida é feita de fases e para cada fase vão aparecer pessoas novas. Então identifique o círculo social que você tá vivendo, sabe? Para ver se aquelas pessoas não estão ativando gatilho, né? Que estão fazendo com que o seu ego seja ainda mais fortalecido. Porque se você tá passando uma fase difícil, onde você estava desempregado por muitos anos, acabou de conseguir um novo emprego, não tá ganhando tão bem assim, e você tá andando com um grupo de pessoas extremamente bem-sucedidas, você vai ter que estar ativando o seu ego o tempo inteiro para poder tentar estar no mesmo nível daquelas pessoas. Vai ser difícil ser humilde. Agora, quando você se reúne com pessoas que estão lutando e que estão passando pelo mesmo processo que você, fica tão mais leve, fica tão mais fácil, porque você pode ser natural, você pode ser quem você realmente é e vivenciar aquela fase para que você se prepare com muito mais força para a seguinte. Com humildade, né, Pri? É óbvio que quando a gente tá crescendo, a gente tá procurando algo maior, a gente tem que se rodear de pessoas que estejam pelo menos na metade do caminho que a gente já que a gente quer chegar, mas né? É aquilo que eu falo, né? O meu ponto era dizer que, tipo, não se reúna com pessoas que te dão gatilho, sabe? De arrogância, que te diminuem, vamos dizer do assim. seu objetivo, né? Não é nem te afastar, porque muitas vezes, vamos supor, se você tá passando uma dificuldade, você vai andar com um grupo de milionários que estão planejando viagens incontáveis. Se o seu ego é alto, você vai... Ou você vai na viagem se meter em dívida de novo esse e é seu nunca ego se te tirar falando. do buraco. Sim. Então procure pessoas que não paralisaram, que não deixaram que as circunstâncias os paralisassem, Sim. mas que estão lutando e que estão, tipo assim, motivadas e te dando conselhos pra, tipo, não, bora junto. Nossa, Pri, você traz... Acho que a gente vai... Esse podcast tá ficando um pouquinho longo, né? Que a gente tem essa mania de começar a falar e a gente leva para uns assuntos que voltam, que vêm. Mas olha só como que o ego fala numa situação dessa.
Porque se você não tem verdade, coragem e humildade com a sua situação, com quem você vai se enfiar em dívida pra andar com essas pessoas. Agora, se você sabe quem você é, se você consegue controlar suas emoções, os seus sentimentos, seu ego, você vai falar, cara, eu te amo, eu amo você, amo sua vida. Eu tô muito feliz mas por eu você. não posso, eu não tenho esse dinheiro agora, eu não posso fazer essa viagem agora, continuamos amigos do mesmo jeito. Não tá dentro da minha realidade. Exato. E tá tudo bem. E deseje que eles tenham um tempo incrível na viagem deles. E fala, por favor, me mandem foto. Sim, que da próxima eu quero tá aí, né? Então, assim, é ter humildade, sabe? Então, por isso que eu falo a questão, assim, de... Eu acho que o primeiro fator pra estar trabalhando o teu ego, porque se você tá no meio das pessoas erradas, vai ser bem difícil. Porque é muito gostoso quando você tá com pessoas que você pode ser vulnerável com elas e elas não vão te julgar. Assunto pra outro, pode. Vulnerabilidade. Vamos falar sobre. Vamos fazer o próximo sobre vulnerabilidade. Adoro. Tô dentro. Então, assim, é realmente, né, sobre estar também. Eu acho que as nossas conexões é o fator principal, porque nós, seres humanos, precisamos nos relacionar. Sim. Mas é cuidar desses relacionamentos, né? Isso aí. Espero que você tenha gostado deste episódio. Você vai terminar assim? Vou, porque já passou muito tempo e vai dar problema na hora do nosso amigo Otaviano. Otávio que lute, né? O Otávio que lute pra fazer os ajustes aqui. Pra fazer as edições. Mas é isso, pessoal. Reconhecer os seus sentimentos, suas emoções, pra não deixar que o ego tire a melhor parte de você. Nós demos aqui algumas dicas de como reconhecer esse ego inflamado, e nós também deixamos aqui 2 leituras que são muito importantes. Tenham controle das suas emoções. Como? Quando o sentimento vier, identifica de onde e por que ele está vindo, filtre e aí sim, haja, né? Não vá fazendo as coisas aí no impulso, né? E lembra que se você se sentir como uma criança de 5 anos mimada... Lembre-se, como diz Malu Perini, né? Você não é uma criança mimada pra ter tudo que quer a hora que quer. É isso. Gente, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a nossa mensagem tenha sido clara. A gente vai voltar a falar sobre ego aqui. Se fez sentido pra você, compartilha com outras pessoas. Ajude essa mensagem, né, a chegar a muitas mulheres que precisam passar por esse processo. A gente tá tentando simplificar tudo, porque às vezes nem todo mundo tem tempo pra poder estar acessando os recursos ou tá fazendo pesquisas e lendo livros de 1000 páginas, né? Então o nosso objetivo aqui é realmente, né, fazer de maneira clara, simples e objetiva. Fácil entendimento. Fiquem com Deus, muito obrigada e até o próximo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.